Se você descobrisse que não está aqui por acaso, que antes mesmo de sentir medo, dúvida ou insegurança, você já havia sido escolhido? Herdeiros do Reino, a paz do Senhor, nesta manhã, continuando a nossa reflexão, hoje nós estaremos lendo capítulo de número 2, versículo de número 3 da segunda carta que o apóstolo Paulo escrevera aos Tessalonicenses, hoje dando continuidade à nossa reflexão da leitura diária da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 2, o Deus Espírito Santo. O texto sagrado nos diz: Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos nossos irmãos tessalônicos, que nós devemos sempre, assim como eles, praticar a verdade. A verdade, ela deve ser praticada constantemente, sem que nós cessamos de praticar a verdade. O texto em que ora lemos fala exatamente sobre que nós devemos sempre dar graças, porque nós somos amados pelo Senhor em meio a um mundo que vive em caos nos nossos dias, não é? No meio de um mundo barulhento, instável e confuso, existe uma verdade silenciosa que acalma o nosso cérebro, a nossa mente, que nós temos desde quando fomos criados, a nossa mente, né? E existe sempre uma necessidade, a necessidade esta de segurança. Nós precisamos nos sentirmos seguros. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, ele fala exatamente isso. Nós temos uma segurança, o Espírito, o qual nos escolheu para a salvação, somos escolhidos para sermos salvos na pessoa de Cristo, com esta obra feita pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele toca quando afirma que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Então, nós somos privilegiados pelo nosso Deus, porque Ele nos escolheu desde o princípio, e a escolha que Deus nos fez foi com propósito, para que fôssemos salvos na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós nos deparamos diante desta afirmação, vem à nossa mente umas perguntas. Especificamente, a pergunta que vem à nossa mente é: eu estou seguro? Eu estou seguro neste mundo? Eu pertenço a algum lugar? Alguém cuida de mim? Essas perguntas, essas indagações, elas vêm à nossa mente exatamente quando nos deparamos diante da leitura desse texto. E o apóstolo Paulo aqui nos diz o quê? Vós foram escolhidos. Se nós somos escolhidos e devemos dar graças ao Senhor sempre, então nós não precisamos nos preocuparmos que nós estamos seguros. Sim, nós estamos protegidos, sim, e nós pertencemos a um lugar, sim. Este lugar que nós pertencemos é a habitação celestial, a eternidade. Então a eternidade nos aguarda, porque já foi pago este preço, essa entrada nossa à eternidade já está paga. Cristo já pagou por nós e, portanto, nós pertencemos a um lugar. Nós somos cuidados, sim, nós estamos seguros, sim, e quem nos garante, quem nos assegura é o próprio Espírito Santo na pessoa de Cristo Jesus. Então, essa mensagem, esse texto, nos responde de todas as perguntas de uma única vez. E o texto e a pergunta e as respostas que nós temos para estas perguntas é: você não foi escolhido depois de provar algo. Eu não precisei provar algo para ser escolhido, mas Deus que provou, né? O apóstolo Paulo, esse mesmo autor, na sua carta à igreja de Roma, ele disse que Deus, ele provou o seu amor para conosco, porque ele entregou o seu filho para morrer por nós na cruz, mesmo ainda quando nós estávamos na condição de pecadores. Então, nós somos amados porque o Senhor provou o seu amor para conosco e não nós tivemos que provar para ele. Você não foi amado depois de acertar, até porque é muito difícil nós acertarmos. Às vezes acertamos, mas é difícil nós acertarmos para daí então sermos escolhidos pelo nosso Deus. Deus nos escolheu antes mesmo de nós acertarmos a nossa escolha. Fomos escolhidos.
Você foi escolhido antes do nosso acerto, antes de nós fazermos a coisa certa. Então, esta é uma verdade que gera pertencimento, nós pertencemos ao Senhor. E aqui, esta verdade, ela acessa um dos gatilhos mais poderosos do comportamento humano. E quando nós sabemos que somos amados e que fazemos parte de algo maior, o medo diminui, a ansiedade cede espaço e a mente entra em estado de confiança. Não é por mérito, é por identidade, porque nós somos na identidade de Cristo, nos identificamos na pessoa de Cristo Jesus, mediante o sacrifício do Senhor Jesus e o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. E Paulo aqui então ele reforça a transformação. A transformação ela não vem apenas do esforço racional, mas da ação do Espírito. Isso fala direto ao nosso instinto mais profundo. Não estou sozinho na luta. Há uma força trabalhando em mim e por mim. O Espírito de Deus está trabalhando por você, está trabalhando em você e para você. A fé, na verdade, não é só um conceito espiritual, é um alicerce emocional. Ela organiza o caos interno da direção e reduz a sensação de ameaça. Deus está ao nosso lado, né? E não há ameaça que possa nos tirar da presença do Senhor. Ameaça constante que tenta nos ameaçar. O Senhor nos protege, o Senhor nos guia. Exatamente porque nós confiamos na pessoa de Cristo Jesus. E em um mundo em que vende medo para controlar, essa mensagem entrega segurança para libertar. Jesus nos liberta constantemente. Você foi escolhido, você pertence e há um propósito ativo, moldando quem você está se tornando. O Espírito de Deus está nos moldando constantemente. E quando nós entendemos isto, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo descansa na pessoa de Cristo Jesus. Então, olha, todavia, irmãos do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Então, desde o princípio fomos escolhidos para a salvação, o Espírito Santo nos santifica, somos santificados através da ação do Espírito Santo, e que ele fez exatamente isso por meio da nossa fé e da verdade que há na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo continue falando conosco e que nós entendamos aquilo que Deus está falando aos nossos corações para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã e por você. E antes da nossa oração, peço compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que é merecedora de ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Bendito Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, o Senhor ter nos escolhido através do Santo Espírito para sermos santificados, também pela fé que temos na pessoa de Cristo, a salvação que alcançamos no Senhor e por nos alicerçarmos na verdade, na Tua palavra que é a verdade. Portanto, Jesus, nos abrace nesta manhã, manhã essa que o Senhor escolheu para nos abençoar. Estou de pé em nome de Jesus.